Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilson Fonseca, mais uma vez aqui no canal da Eletromáquinas. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco da refrigeração. A refrigeração parece não ter aquele segredo tanto, né, um técnico de refrigeração. Mas eu sempre aconselho os técnicos aqui da empresa seguir o padrão correto para que não haja problema na refrigeração. Porque a refrigeração, se você tiver um erro e deixar esse erro passar e continuar o seu serviço, você vai perder todo o seu trabalho e ter que fazer tudo de novo. O que a gente segue passo a passo aqui na parte de refrigeração da empresa? Toda a parte de refrigeração tem que seguir passo a passo corretamente. Como? Quando a gente tem um problema em um freezer vertical, vamos dar um exemplo aqui, e a gente sabe que o compressor queimou, ou o cliente relata que o seu freezer parou de funcionar, parou de gelar, a gente manda um técnico de refrigeração até esse local e o técnico segue os passos passo a passo. Como esse passo a passo? Para que antes a gente chegar e falar para o cliente que queimou o compressor, como muitos técnicos de refrigeração faz, se antes dar um diagnóstico correto como um técnico ao cliente, a gente sempre pede para que o cliente mantenha alguém acompanhando o nosso técnico que está avaliando o seu equipamento ou o seu freezer vertical. Por quê? O técnico segue passo a passo. Primeira coisa que ele faz, ele testa a entrada de tensão do equipamento, se está chegando a corrente ou a tensão necessária para o equipamento funcionar, seja ele 127 ou 220. Chegando nesse ponto, tendo tensão, ele tira da tomada, mede continuidade dos cabos, né, que é do ponto de alimentação, que é dos pinos, até a parte de alimentação. Né. Tendo continuidade, vamos para a parte de componentes do compressor. Aí ele retira a capa de proteção do compressor e vai medir, tira os componentes e vai medir passo a passo. Como? Ele pega o relé de proteção, mede continuidade. Deu continuidade? Pronto, ele já sabe que tanto a parte de cabo de alimentação do equipamento está correto, como o relé de proteção tem continuidade, então esses dois ele já pulou, que ele sabe que está ok. O segundo passo, ele vai medir as continuidades, ou seja, as correntes em ohms do relé de partida. Como faz isso? Eu vou explicar a vocês, a gente tem aqui, ó, a gente estava falando do relé de proteção. Ele vai tirar esse relé de proteção, né? Tem vários relés de proteção, tem esse, tem outros modelos. Você vai medir a continuidade de uma ponta para outra. Deu continuidade, você sabe que esse relé tá bom, né? Ótimo. Vamos pegar agora o relé de partida do compressor. Esse é o relé de partida com capacitor. Quando a gente fala com capacitor, por quê? Esse borne, o 13 e o 14, é entrada de capacitância, que é o capacitor. Geralmente, o Embraer, o mais novo, ele está vindo já com jumper aqui. Esses vocês podem colocar para funcionar sem capacitor, que ele vai partir normalmente, né? Aí você vai medir a continuidade desse ponto para esse. Deu continuidade? Ótimo. Você mediu a continuidade nessa posição no relé de partida, ele não pode dar continuidade. Não pode. Se você virar o relé de partida e medir, ele der continuidade de cabeça para baixo, tá ótimo. O seu relé de partida não tem problema. Pronto. São os passo a passo. Vamos chegar agora no compressor. Vamos medir um valor em ohms dos bornes do compressor, né? Que são aquelas entradas do compressor, são 3 pinos, né? E você vai colocar na escala em ohm, no seu multímetro, no seu alicate amperímetro, e vai medir de uma ponta para outra. Geralmente vai dar um valor entre 12,5 ou 12,3 de um para o outro. No segundo tem que dar um outro valor, entre 25 ou 30, por aí. Deu esses valores, você sabe que o seu compressor está bom. Se você mediu, deu um valor 12,3 e o outro deu 50 ou 60, já tem um erro. Ou se ele não der valor nenhum, o seu compressor está aberto. Então, o que acontece é o seguinte, esses são os passos para chegar, né, para a gente poder eliminando. Viu que está tudo ok? Opa, tem coisa errada.
Pode ser um entupimento no sistema? Sim. Pode ser umidade? Sim. E geralmente quando tem umidade no sistema ou entupimento, o compressor ele joga a compressão do condensador para sair, passar pelo filtro e para o capilar para jogar no evaporador e ter um retorno do evaporador. Se caso ele fizer esse processo e no retorno ele tiver um entupimento ou um lacramento, né, desse retorno, se você torceu ou algum técnico torceu esse retorno, o seu compressor ele vai queimar, porque ele vai dar umidade no sistema, né? Ele vai dar compressão, mas não vai ter retorno. Então o compressor vai trabalhar com pressão, mas não vai ter o retorno na passagem de gás, que é a troca. Então o seu compressor vai queimar, né? Então é muito provável que você tenha esse problema. Então preste atenção, quando você for instalar, for fazer uma troca de um compressor, for fazer um teste, segue passo a passo, né? Viu que a situação é o compressor, troca o compressor, o que você tem que fazer? Limpa o sistema, né? Você não sabe o que o técnico fez, muitas das vezes soldou, ele demorou muito para soldar uma conexão com a outra. Você sabe que quando você está soldando uma conexão de cobre, você demora a sua solda, ele faz uma casca interna e essa casca geralmente sai e faz o entupimento do sistema. Então preste atenção na hora de você vai trocar um compressor, né? Tenta não deixar o sistema muito aberto. Geralmente o nosso técnico, quando vai fazer uma troca de compressor, né, a gente retira o compressor velho, né? Troca o tubo capilar quando dá para trocar o tubo capilar. Quando a gente vê que não tem problema, a gente deixa o tubo capilar, né? Mas geralmente a gente troca o filtro, né? Faz a limpeza do sistema com gás apropriado para fazer a limpeza do sistema, né? Faz o vácuo de 30 minutos, depois desse vácuo, o vacômetro fica ali no vacômetro certo, no vácuo certo do compressor do sistema. A gente espera de 10 a 20 minutos para ver se o vácuo não vai sair, se não vai ter vazamento. A gente vem com sensor de vazamento nas soldas que foram feitas, né, antes de colocar o gás, para você não ter uma perca de gás, que os gás estão caros, né? Então, se você não tem as ferramentas, tenta comprar as ferramentas certas, faz um esforço, compra as ferramentas. Você vai ver que se o técnico trabalha com as ferramentas apropriadas para o serviço que ele vai executar, o serviço sai com qualidade, né? Um técnico bom, né? Para você poder fazer essa manutenção. Né? Tenta fazer o passo a passo correto, não é só chegar, tirar o compressor, deixar lá aberto. Não precisa trocar o filtro, que eu vou dar um vácuo aqui de 1 hora, não precisa nem limpar o sistema, isso aí foi alguma coisa. Olha, segue toda a tubulação, aquela tubulação que entra geralmente nos freezer vertical, ela entra geralmente quando você puxa a caixa da máquina, geralmente o tubo ele dá uma torcida, né, ali, e a gente por experiência acaba não olhando, então a gente segue, olha certinho se tem algum rompimento, alguma torcida, né, tenta abrir a caixa interna, ver se o evaporador está tudo certinho, né, tá limpinho. Esse passo a passo é muito bom para o técnico, que você não tem o trabalho de depois retornar no cliente, refazer seu serviço e ter perca de material, né? Então, usa o manifold certinho, né? Tenta manter o manifold. Assim, a gente aqui na empresa, a gente tenta manter um conjunto manifold para cada tipo de gás, para não estar uma contaminação de um óleo de um 134 e depois a gente usar um R22, né? Ou vai fazer um serviço em uma câmera fria, tem que usar o mesmo. Então, ele fica resíduo de óleo. Se você usa o mesmo, tenta fazer limpeza com gás apropriado antes de usar, para não contaminar a sua tubulação, né, ou seu sistema refrigerante. Então, é muito bom isso, você fazer isso, né, fazer essa limpeza, manter esse passo a passo, né, usar as válvulas T-Ride para poder fazer a manutenção, né, não tentar usar aquela maneira de fábrica, fazer com aquele furo e depois lacrar o tubo. Isso, a válvula foi feita para que a gente trabalhe melhor, né, tenha uma facilidade em executar o nosso serviço. Então essa é uma dica aí da Eletromáquina na área de refrigeração, né, dos freezers verticais e outros freezers, né, para que os técnicos fiquem espertos e mantenham o passo a passo para ter um serviço de qualidade. Abraço!